Olá, você está no canal da Igreja O Brasil para Cristo de Araras. Sejam muito bem-vindos. Para nós é um grande prazer ter você aqui. Em instantes, iniciaremos nossas transmissões. Enquanto isso, curtam os nossos vídeos, se inscreva em nosso canal e compartilhe para que mais pessoas possam ser abençoadas. Jesus te ama e tem algo lindo para a sua vida. Aguarde, em instantes iniciaremos nossas transmissões. Igreja Brasil para Cristo de Araras, um lugar de recomeços. Sei que estás neste lugar, na multidão, eu clamo teu nome, o teu favor eu vou alcançar. Filho de Davi, sei que estás neste lugar, na multidão, eu clamo teu nome, o teu favor eu vou alcançar. O favor de Deus é o que abre as portas pra mim, faz o impossível acontecer. Sei que estás neste lugar, na multidão, eu clamo teu nome, o teu favor eu vou alcançar. O favor de Deus é o que abre as portas pra mim, faz o impossível acontecer. Se estou
Meus irmãos, boa noite, a paz do Senhor. Estamos nós aqui mais uma vez, esse domingo abençoado, dia 10 de maio do ano de 2020. Chegamos aí no segundo domingo do mês de maio e, como todos os anos, Dia das Mães. Estamos nós aqui, afastados, como nós estamos sempre falando, né? E vivendo a realidade, não é só uma fala, afastados do templo, mas chegando no seu lar a cada domingo, com uma palavra, com um louvor, como esse que acabamos de entoar, acabamos de cantar. Esse pessoal abençoado aqui, está sempre conosco aqui, realizando os nossos trabalhos, nossos cultos online, né? O evangelista Sérgio, o Leonardo, a Thalita, a irmã Érica, a irmã Dani aqui na operação aqui dos nossos computadores, a Vitória e a Judite, que não pode faltar aqui do nosso lado. E eu agradeço a Deus por esse pessoal que todos os dias está aí, juntamente conosco, né, nesse trabalho aí abençoado para chegar até você, tá bom? Eu quero começar esse momento fazendo a nossa primeira oração, nosso primeiro momento de oração. Nós cantamos que o favor de Deus é Ele quem opera nas nossas vidas, nós sempre acreditamos nisso. Nós estamos de pé por causa do favor do nosso Deus. Nosso Deus é sempre favorável a nós. A Bíblia diz que quando no nascimento de Jesus, os anjos anunciou dizendo que Deus estava agora chegando ao mundo, né? E Ele estava procurando homens de boas vontades. Então é isso que a gente tem que ter, boa vontade. Agora saber que somos abençoados por causa do favor do nosso Deus. Aquele favor que Ele dispensou sobre nós. E mais um dia nós louvamos a Deus por esse favor que tem nos alcançado, como cantamos agora nesse louvor. Vamos orar então? Mas antes de começar a orar, deixa eu lhe dar aquele recadinho básico, né? Porque nós estamos dentro de casa e se torna aquela situação assim, né? Eu dentro de casa, eu posso ficar caminhando para lá, para cá. Então vamos fazer assim, vamos fazer o nosso culto. É um culto, não é apenas uma chegada de uma voz até o seu lar, tá bom? É o meu convite, e acredito que de todos os pastores que estejam nesse momento fazendo uso da internet, fazendo um culto chegar até a sua casa, eu acho que em todos nós há essa preocupação, tá certo? De que nós possamos verdadeiramente nos ordenar dentro dos nossos lares como um verdadeiro culto. Faça como se você estivesse lá no templo. Pare um pouco, agora pare com tudo que você está fazendo, para que nós possamos verdadeiramente viver esse momento de culto diante do Deus Todo-Poderoso, diante da grandeza de Deus. Tá? Então, junte aí agora a família e vamos orar. Vamos fazer esse momento de oração no nome do Senhor Jesus. Deus bendito, Deus eterno, nós te louvamos, Senhor, por mais esse dia tão abençoado nas nossas vidas. Meu Deus, esse dia 10 de maio do ano de 2020, e podermos dizer, Senhor, que até aqui as tuas mãos têm nos abençoado, até aqui as tuas mãos têm estado estendidas sobre nós, Senhor, apesar da situação que estamos vivendo, mas nós sabemos que tudo está no teu controle, nada passa adiante do Senhor, tudo está nas tuas mãos, e nós oramos agradecidos por mais esse domingo, Senhor, ainda que afastados do templo, por causa da pandemia que nós estamos vivendo, Senhor, nós te damos graça, porque agora estamos dentro dos lares, chegando com esse louvor tão abençoado, chegando com uma palavra, como daqui a pouco nós vamos falar. Meu Deus, eu quero te agradecer, Senhor, pela vida dessa igreja, pela vida dos teus filhos, as famílias que estão agora, meu Pai, nos assistindo. Senhor, eu quero louvar o teu nome, que haja a tua bênção, o teu favor sobre essa casa, sobre essa família.
oramos desde já, meu Deus, pelas enfermidades, repreendendo-a no nome de Jesus. Senhor, a mente perturbada devido à situação, eu quero orar agora repreendendo todo espírito de perturbação, Pai, sobre essa casa, sobre essa família, espírito de briga, de confusão. Meu Pai, nós estamos vivendo esse momento de isolamento, estamos, Senhor, dentro das casas, meu Deus, e a gente sabe que os nossos limites, Pai, eles são tão curtos e tem aumentado tanto. Nós temos visto as reportagens dizer que aumentou tanto as brigas em família, as mortes. Meu Deus, mas nós queremos te pedir, reina no nosso lar, que o Senhor seja, Senhor, aquele que seja convidado para as nossas casas, nossas famílias, como agora, diante desse culto. Nós queremos te convidar, Espírito de Deus, vem com a tua presença, manifesta a tua glória, a tua graça dentro de cada lar agora, a família, os desajustes familiares, as finanças, meu Deus. O tempo vai passando, meu Pai, e há uma preocupação, Senhor, com a economia no Brasil, porque nós convivemos aqui, mas nós sabemos que é o mundo inteiro, Deus, que está mergulhado nessa situação. E desde já nós te pedimos, no nome de Jesus Cristo, teu santo e doce Filho, que a tua palavra tenha lugar na nossa casa, na nossa vida, na nossa alma, nessa mente, transformando vidas, Pai, para a glória do teu nome. Queremos colocar na palma das tuas mãos cada mãe, nesse dia 10, Senhor, de maio. Senhor, dia das mães, de uma forma tão diferente, Senhor, nós estamos vivendo esse dia, meu Deus, mas queremos te louvar por cada mãe que está agora, Senhor, diante do Senhor, quem sabe com uma lágrima nos olhos, meu Pai, quem sabe com um pedido sobre os seus filhos, e nós oramos, Senhor, juntamente com elas agora, em nome de Jesus Cristo, teu santo e doce Filho, que vive e reina para sempre. Amém. Graças a Deus pela oportunidade de nós estarmos aí junto com você. Tá certo? Estamos para viver agora ou uma alteração dos dias, né, de isolamento, ou vamos ver como que nós vamos continuar daqui para frente, né? E pedir a Deus graça. Sabe, eu tenho orado, tenho pedido a Deus que nos dê a graça, porque os dias vai passando e, como acabamos de falar, nós temos os nossos limites. E os nossos limites, eles só Deus sabe, né? Como diz o salmista, Ele não nos dá nada que vá pesar sobre nós, né? Deus sabe até onde a gente vai. A Bíblia diz, lá o salmista fala, no Salmo 103, que Ele conhece os nossos limites e sabe que nós somos pó. Então, da parte de Deus não vem nada sobre a nossa vida que nós não vamos suportar, porque Ele conhece até onde eu e você nós possamos ir. Mas nós temos aquelas situações que é nata da vida humana. E eu ouvi essa semana um especialista, alguém falar que o nosso limite, ele chega aí a uma semana de isolamento. À medida que as coisas vão passando, a gente vai já estourando esse limite. E nós já estamos aí há mais de um mês, né? Desde o dia 22 do mês de março. Então nós já estamos aí para 40 dias nesse isolamento, fora do templo, né? Dentro de casa, e a gente sabe que há uma preocupação. Mas eu quero lhe convidar a isso. Ore durante o dia, faça o seu momento com Deus, viva o seu particular, como disse o Senhor Jesus, entre no seu quarto, né? Ser crente na igreja, ser crente no oba-oba, sempre é bem mais fácil, porque nós estamos diante de tantas pessoas e às vezes a gente não quer ficar para trás, né? Por baixo. A gente às vezes altera a voz, às vezes a gente quer cantar mais bonito, porque estamos entre pessoas. Mas agora chegou uma hora em que nós vamos ter que nos apresentar como nós somos. Então que eu e você, nós possamos viver isso. Aquele momento íntimo nosso com Deus, aonde
como diz aquele cântico, é Deus e eu e Deus, e mais ninguém. Então faça isso no seu particular, faça isso com a sua família. Nós temos o nosso horário de oração a 1h da tarde, às 13 horas. Né? As mulheres estão reunindo para orar. Não precisa ser mandado no grupo. Isso aqui é uma coisa assim, enquanto nós pudermos, vamos continuar os nossos momentos de oração, onde naquele momento a gente para e todos vão orar, ou todas, está entre as mulheres, mas também fica o convite para todos aí, para esse momento de oração, às 13 horas de todos os dias, porque é o momento de nós orarmos, é o momento da gente reunir em família, da gente entrar para o nosso quarto e fazer o nosso momento de oração. Então fica aqui esse lembrete, todos os dias, às 13 horas, tá certo? Não espere que se coloque lá no grupo como uma cobrança. Você tenha isso dentro da sua casa, esse momento, aonde você estiver, que possa dobrar o joelho, entrar no seu lugar de oração e fazer aquela oração secreta que disse o Senhor Jesus. E lá acontece isso. É eu e Deus e eu e mais ninguém. Tá bom? Então que Deus te abençoe, te dê paz nesse momento que nós estamos vivendo. Porque a gente está caminhando agora para a situação que saiu do controle. Óbvio que desde o início não existe um controle humano, como a gente tem falado aqui. As nações mais poderosas não têm tido uma palavra de final, aonde se diga que nós vamos viver isso daqui. Não existe. O melhor que acharam foi colocar nós dentro de casa, toda a humanidade, para que não se dê com muita pressa a proliferação do vírus. Mas esse foi o melhor que acharam. E agora nos mandaram usar máscara. Onde a gente vai, nós estamos de máscara. Nós estamos aqui agora com máscara, tá certo? E é aquela coisa, como nós estamos em um lugar que nós podemos, e estou aqui falando, né? Óbvio que a gente, quando está falando, eu vi essa semana que os repórteres, as reportagens agora, eles vão ser obrigados até pelas emissoras a, mesmo falando, estar usando máscara. Um amigo, um pastor, essa semana, começou já os cultos na igreja dele, e ele me contando essa semana que foi muito estranho. Ele pregando e todo o povo lá embaixo ouvindo, só ele sem máscara. E toda a igreja estava de máscara. E a gente até brincou. Eu digo, o senhor estava pregando para os mascarados. Entendeu? Então, mas é assim, a gente não tem esse costume, mas já tem gente que já está até acostumando, né? Mas que fique aqui uma palavra de bênção para a sua vida, para a sua família. Cuidado com o desespero, cuidado com o seu limite. Você esposo, você esposa, muito cuidado com isso. Porque quando a gente chega no nosso limite, a gente precisa pedir graça a Deus para a gente não viver aquela... Senão daqui a pouco, a gente caminhando para um final, a gente vai viver coisas desastrosas, como nós temos visto aí em tantas reportagens. Tá bom? Então, que Deus te abençoe aí nessa família abençoada. E quantos dias for que nós estamos nessa dependência, na dependência dos nossos governantes, na dependência da nossa Secretaria de Saúde, da OMS. Tá bom? Então eu quero lhe convidar a isso. Trate da sua mente, da sua alma, do seu coração, tá? Para que nós possamos verdadeiramente sair dessa como crente, mais firmado ainda na palavra, na rocha que é o Senhor Jesus. Tá? E eu quero lhe convidar nesse momento a nós fazermos uma leitura bíblica. Uma leitura. Aonde hoje eu quero deixar aqui uma palavra não endereçada apenas às mães. Serve para todos nós. Mas eu quero lhe convidar a isso, a você mãe. Preste bem atenção naquilo que nós vamos falar hoje aqui. Nós queremos trazer uma palavra sobre a viúva, né, onde Elias foi cuidado por ela, mas que chegou um momento em que ela perdeu o seu filho. E eu quero deixar essa palavra para você nessa noite aqui, lendo um texto bíblico que se encontra
em Reis, primeiro livro de Reis, no capítulo de número 17. Você que está aí com a sua Bíblia, né? Hoje a gente pode falar, abra a Bíblia, ligue o seu celular, né? Ligue aí a Bíblia e vamos ler esse texto bíblico de 1 Reis, capítulo 17, o versículo 17, que diz assim: E depois dessas coisas, sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Então ela disse a Elias: Que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares meu filho? E ele lhe disse: Dai-me o teu filho. E ele o tomou do seu regaço e o levou para cima, ao quarto onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama. E clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem eu moro, afligiste, matando-lhe seu filho? Então se mediu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e reviveu. E Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa, e o deu à sua mãe. E disse-lhe Elias: Vês aí teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: Nisto conheça agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Eu quero tirar daqui algumas coisas que nós procuramos extrair desse texto aqui, e eu gostaria de lhe convidar a isso. Mas antes, quero lhe chamar mais uma vez para a gente fazer o nosso momento de oração após essa leitura. Vamos orar mais uma vez, vamos falar com o Deus da palavra, com o Deus que, se Ele não revelar a palavra, se torna como qualquer uma outra leitura. Mas se Ele revelar, com certeza a palavra de Deus faz efeito. E o profeta Isaías disse assim, que para aquilo que ela vê, ela vai fazer o seu efeito. Então é uma palavra endereçada ao nosso coração, à nossa alma, e que ela caia numa boa terra nessa noite. Vamos orar então? E abra seu coração, peça a Deus para que fale com a tua alma, com a tua vida, deixa a tua mente livre, para que Deus penetre na tua alma nessa noite com a sua palavra. Vamos orar? Deus, mais uma vez, Pai, nós queremos, Senhor, nesse momento de oração, orar diante do Senhor, pedindo, Pai, que agora a tua palavra, diante de qualquer história, de que qualquer situação que possa estar acontecendo, Senhor, se a tua palavra tiver um lugar na nossa alma, na nossa vida, Senhor, está escrito, Paulo escrevendo lá no livro de Atos, meu Deus, ficou registrado. Ele diz que assim crescia a palavra de Deus, em meio daquilo que ele fala lá, Senhor, em meio a tanta desordem de uma cidade que ele chegou, em meio a tantos deuses, em meio, Senhor, a tanta história drástica, mas a tua palavra chegou e ela cresce, Senhor. Quando nós abrimos o coração, meu Deus, pode o lar, pode a casa, pode a nação, pode a vida estar vivendo momentos de destruição, mas a tua palavra veio para colocar de pé, meu Pai, e nós te damos graça por isso. O texto que nós acabamos de ler nos ajude, revele a tua palavra e faça aquilo que o autor da carta aos Hebreus disse, Senhor, no capítulo 4, que ela é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. E que isso aconteça na nossa vida na noite desse domingo. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos e abrimos o nosso coração para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Então eu quero extrair desse texto aqui algumas coisas. A gente, nessa passagem, a gente tem a viúva, né, de Sarepta. Quando você sabe que Elias, depois do Querite, né, nós já até falamos isso aqui, depois do Querite, onde o riacho secou,
Deus providenciou para Elias a viúva que iria cuidar da vida dele. E durante os 3 anos de seca, que a Bíblia diz que houve depois da mensagem, no início desse capítulo 17, que foi entregue a Acabe, né, o rei de Israel, nos dias, o que aconteceu? Eles estavam vivendo essa seca, daquilo que Elias profetizou. E agora Deus secou o riacho e Deus mandou ele para Sarepta, para onde ele iria ser cuidado por essa viúva. E ele chegou lá, você sabe da história. Ele falou para ela dar água para ele, fazer um bolo e trazer para ele. E o que aconteceu? Ela disse: olha, eu não tenho. Eu não tenho, o que eu tenho eu vou fazer para mim e para o meu filho. E nós vamos comer e vamos morrer. Ou seja, essa era a esperança que ela tinha, de que a morte era certa. Porque tem hora que é isso que nós vivemos. Olhando agora esse momento de pandemia, a gente fica assustado, a gente fica vivendo aquela história, porque é muita conversa de morte que nós vamos ouvindo no dia a dia. Há quem diga que existe lugar que não é verdade, outros dizem que é verdade, mas estão jogando isso dentro da nossa casa, estão jogando isso na nossa mente, diante dos nossos olhos. E isso vai tirando aquele ânimo, aquela vida. E eu quero lhe convidar a isso, olha, cuidado, mais uma vez, com o que nós estamos assistindo. Cuidado com muita reportagem. Senão, eu e você, nós podemos pagar um preço alto por causa disso daí. É muita história. Mas eu quero lhe convidar a olhar além disso. Olhar pelos olhos da esperança e ver que o Deus Todo-Poderoso não é um Deus, é o Deus vivo, o Deus da igreja, o Deus de Israel, tem sempre esperança para mim e para você. E eu quero lhe convidar nesse texto para que a gente veja algumas coisas que estavam acontecendo. E ela faz o e ela diz: olha, você me dá primeiro para mim. E depois você e seu filho vai comer e vai viver de tudo isso aí. Até que venha chuva sobre a terra. E você sabe que o milagre realmente aconteceu. Mas eu não quero me deter no princípio desse capítulo 17. Eu quero me deter onde nós lemos o capítulo 17, versículo 17 para frente. Mas esse lar vê um milagre. Essa mulher começou a viver daquilo que o profeta disse: o azeite da botija não vai acabar e a farinha da panela não vai cessar. Então, ela foi comendo dia a dia e vivendo o milagre que Deus operou através do seu servo. Os dias passaram-se, porque a vida é assim. Você que já viveu um milagre, você que já viveu uma bênção, você sabe que o mundo não parou ali. O mundo tem sua continuidade. E aquilo não quer dizer que aconteceu e que agora Deus tirou a gente de todos os problemas demais que possa a vida nos reservar dali para frente. Quantos milagres que eu e você já viveu e que daqui a pouco a gente estava precisando novamente de uma ação divina. E essa mulher, ela agora começa a viver uma história que é diferente da que ela estava vivendo na fome, quando Elias chegou no seu caminho, quando Deus o levou Elias até o seu caminho. Essa mulher agora, ela tinha um filho, porque ela disse para Elias o seguinte: eu e o meu filho. Então, provavelmente, ela tinha esse filho apenas. Uma viúva, como nós lemos aí. E agora, o que aconteceu? O filho veio a falecer. Então, olha que interessante. E agora eu quero pegar a Bíblia para que a gente vá tirando alguns detalhes da palavra de Deus, sabe, para mim e para a sua vida. Então eu queria chamar a sua atenção nesse momento para isso, para nós vermos esses detalhes. No versículo 17, onde nós lemos, diz assim: depois dessas coisas. Que coisas? Aquilo que aconteceu em todo o capítulo 17 até o versículo 16. Ou seja, além da mensagem de Deus para o Acabe, que o Elias falou, que está do versículo 1 até o 7, também do versículo 8 até o versículo 16. Ela viveu o milagre de comer daquilo que Deus fez prosperar. A farinha da panela e o azeite da botija, ela viu que não se acabou.
ela está comendo do milagre que Deus tinha realizado, usando o homem dele chamado Elias. Mas agora ela entra para outra situação. E a vida é assim. A vida, nós acabamos de vencer uma história, nós acabamos de vivenciar um milagre. Olha, saiba disso. Que isso não está agora me privando de que outras histórias aconteçam. E ela agora, do versículo 17 para frente, diz que depois dessas coisas sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, da dona da casa. E a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Morreu. O menino, filho dessa viúva, veio a falecer. E olha como que ela chega para Elias. Olha como que ela chega no versículo 18. Ela diz assim: então ela disse a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares meu filho? Olha que coisa interessante. Como que a gente logo esquece do que Deus fez. Não é verdade? Como que a gente vem vivendo uma vida nos milagres de Deus, mas logo que surge um problema que é maior do que as nossas capacidades, porque é a morte que entrou no lar dela e ceifou o seu filho, ela agora vai para o homem de Deus, que através dele ela está vivendo um milagre de comer o bolo, o pão do dia a dia, mas ela esquece disso. Então eu quero trabalhar a sua memória, como também a minha, nessa noite. Você mãe, você pai, você dono de casa, você irmão, irmã que está nos ouvindo, está participando conosco desse culto. Olha, que a minha memória e a sua não seja aquela memória que a gente logo esquece do que Deus fez. Por isso que o salmista, ele apela à sua memória, não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Quando no Salmo 103 ele traz lá, ele faz a invocação à sua memória, dizendo: olha, é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, é Ele quem sara as tuas feridas, é Ele quem... E ele começa a relatar, e depois ele diz assim: não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Que eu e você nessa noite nós possamos viver isso. Não esqueça o Deus que te trouxe a vida, o Deus que me trouxe a vida, ainda que as pessoas usadas foi meu pai e minha mãe, usados para que eu viesse ao mundo, como você também, foi seu pai e sua mãe. Agora, Deus é o autor da nossa vida. Que coisa linda, quando nós olhamos para a Bíblia e o salmista diz que Deus está tecendo, é como aquela mulher que está trabalhando com um tricô, tricotando, e é assim que Deus fez a minha e a sua vida. A gente ainda informe, a gente ainda não tinha visto ou não sabíamos de nada. E o salmista diz: olha, ele está formando meus ossos, então nós somos obra-prima desse Deus Todo-Poderoso. Nós somos feituras sua, criação sua, nós nos tornamos filhos em Jesus Cristo. Então lembre disso, não esqueça que o Deus que já operou na sua vida, o Deus que te trouxe ao mundo, Ele é capaz de continuar fazendo milagres, Ele é capaz de continuar cuidando da sua vida. E isso ela esqueceu. Ela pega o menino, leva até Elias e ela usa essa cobrança. Olha, homem de Deus, você veio até a minha casa para me fazer viver esse momento de morte. Perdi meu filho. Todos nós temos a síndrome do Éden. Todo ser humano. De quê? De querer culpar alguém pelas nossas situações trágicas da vida. Nós estamos sempre querendo lançar sobre alguém problemas da vida que nós estamos vivendo. Seja o pai ao filho, o filho ao pai, esposo à esposa e assim vice-versa. A gente quer arrumar alguém para a gente colocar a culpa sobre a pessoa. A gente nunca quer assumir aquilo que a Bíblia diz: queixe-se cada um dos seus próprios pecados. A gente não é capaz de chegar como filho pródigo, ainda que ele errou. Ele teve o seu momento de erro, quando pediu ao pai, disse: me dá o que é meu, que eu quero ir embora. Mas quando ele se viu na sua ruína, lá entre os porcos, o que é que ele disse? Eu vou me levantar,
e eu vou lá e vou falar, pai, eu pequei, eu errei. Então que eu e você, quem sabe eu e você está procurando pessoas para a gente jogar a culpa dos nossos erros, sabe? A culpa de tantas coisas drásticas que a gente está vivendo. A gente quer arrumar alguém para jogar. Olha, alguém diz assim, eu vivo essa vida por causa do meu pai, eu vivo assim por causa da minha mãe, eu vivo assim porque a minha esposa, meu esposo. Não, eu e você vivemos porque é a gente que tomou decisões erradas na vida. Se a gente tomar a decisão certa de se levantar, Deus está como o pai do filho pródigo, esperando. E na nossa honestidade, Deus vai nos colocar de pé novamente. Então, tome esse cuidado de que você não esteja culpando alguém. Às vezes alguém que nem merece. Porque o Elias não merecia ouvir dessa dona aquilo que ela estava falando agora. Olha, homem de Deus, você chegou na minha casa e a morte veio, olha, e levou meu filho. Quanto tempo já tinha passado e ela se esqueceu do milagre que Deus fez através do homem dele, Elias, naquele lugar. E ela está vivendo a bênção de Deus naquele lugar. Então, que eu e você tenhamos isso na mente. Não se esqueça. Procure a tua memória agora e que eu procure a minha memória. E eu traga isso para dentro de mim. Não te esqueça de nenhum dos teus benefícios. Tá certo? Outra coisa, outro detalhe que nós vemos nesse texto. Olha que coisa linda que aconteceu. O Elias, no versículo 19, ele diz assim, e ele lhe disse, dá-me o teu filho. E ele o tomou do seu regaço e o levou para cima ao quarto onde ele mesmo habitava e o deitou em sua cama. Então ela, quando chegou com o problema, apresentando para ele, querendo que ele fosse o culpado do seu problema, porque a morte chegou e levou o seu filho, ela chega com a criança nos braços. E o que é que o Elias faz? Ele não fala nada. Imagine agora se o Elias abrisse a boca e soltasse também em cima dela algumas coisas, aonde ele falasse pelo menos assim, vamos começar aqui, ou tecer uma história aqui. O Elias dissesse assim, mas você não está vendo o milagre que Deus fez, a gente está comendo. Não, Elias ficou quieto, Elias ficou em paz, e o que é que ele fez? Ele pegou o menino do colo dela, o menino morto, ele pegou e ele tinha o endereço do seu quarto. Momentos de oração, ele viveu naquele lugar. E o que é que ele faz? Ele pega o problema dela, ele não abre a boca e fala nada. Isso fica uma lição para mim e para você. Que nós tomemos cuidado, né? Porque numa hora dessa, se a gente está irritado, a Bíblia estava registrando aqui agora, não era se fosse uma briga entre o Elias e a viúva. É isso que acontece muito conosco. Quando alguém joga a culpa em nós já queremos nos defender também. E o Elias não, ele diz, me dá aqui teu filho. E ele sabe para onde levar. Quando o meu e o teu impossível, a gente não conseguir mais falar, fazer, tocar, saiba de uma coisa, Deus está lá no lugar da oração, aonde eu e você possamos levar o nosso impossível, porque Deus quer operar um milagre. Tá certo? Que coisa bonita, né? Quando ele pega da mão dela, ele não fala nada. Ele vai para o lugar aonde ele dorme. E ele pega a criança, coloca a criança deitada na cama dele, e olha que coisa bonita o que nós vamos ler aí. Então que eu e você, nós aprendamos isso. Não discuta, não se defenda, mas vá ao lugar da oração, porque o Deus que quer ouvir eu e você orando, Ele tem sempre uma porta aberta, um milagre para fazer na minha e na tua vida. Os nossos impossíveis, deixa eu te fazer uma pergunta, também serve para mim. Aonde eu e você tem ido com os nossos impossíveis? A gente fala para todo mundo, a gente reclama para todo mundo, mas Deus está lá no lugar da oração nos esperando dizer, se Ele trouxer a mim, eu sei o que é que eu vou fazer. Eu gostei muito de ler esse texto, sabe, como um dia de mãe, e o que é que nós vamos falar para as mães hoje, né, para não perdermos pelo menos esse momento de deixar uma palavra às mães, visto que nós não estamos congregando, não podemos fazer mais nada.
se não orar por você e deixar aqui uma palavra. Então, eu encontrei esse texto. E eu digo, eu vou falar desse texto aqui. Então, Elias sobe para o quarto, toma o problema da mão dela, sobe para o quarto e vai orar. E lá no quarto, olha a oração que ele faz. Não é orar quando a gente está cheio de problemas, sabe? Porque realmente, quem não ora no dia a dia, no dia que você estiver com seus problemas, é óbvio que você não vai orar, porque não vai se ter essa graça. Esse lugar poderia ser aquele lugar onde ele diariamente vivia o seu momento com Deus. E quando ele pegou o problema da mão da mulher, o filho morto, do colo da mulher, ele sabia para onde ele ia. E a Bíblia, olha como diz aí, o versículo de número 20, diz assim: e clamou ao Senhor, ele chegou lá no quarto logo, colocou a criança na cama, deitou sobre a criança, diz aí o versículo 19, né? E levou para cima ao quarto onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama, e clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, também até a esta viúva com quem eu moro afligiste, matando-lhe seu filho. Então veja que o coração de Elias estava meio que irritado. Se ele solta isso para ela, estava uma confusão feita. Estava uma briga feita, mas ele se segurou. Ele apenas ouviu a viúva, pegou o filho e agora ele foi falar com o Deus Senhor da vida. E lá diante de Deus ele abre o coração. Então veja que ele estava meio irritado, ele queria falar alguma coisa para ela. Mas não, ele pegou, subiu no quarto, colocou a criança e ele faz a sua oração. Ele diz: Senhor, o Senhor matou o filho da viúva, da mulher que eu estou hospedado. O Senhor me trouxe aqui para isso? Nesse versículo 20 é o que ele fala. Agora, olha o versículo 21. Então se mediu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino, a entrar nele. Ele fala com Deus, reclama diante de Deus, faz lá o seu desabafo diante de Deus, não faz com a mulher para não dar atrito. Ele engoliu, ele aprendeu a segurar, não está abrindo a boca e soltando tudo que vem na mente, no coração. Ele sobe para o seu momento de oração e pega o menino, coloca lá na sua cama, deita sobre o menino e ele faz a sua oração. E ele diz: Senhor, aonde tiver a alma desse menino, traga de volta, Senhor, e coloca de volta nesse menino. E olha que lindo, versículo de número 22. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Há alguém que escreveu sobre esse texto dizendo que era apenas um desmaio, mas a Bíblia está dizendo que reviveu. Então não era um desmaio, era uma morte realmente. O menino estava morto. E o que acontece? O Elias orou, falou com Deus, desabafou sua ira com Deus e disse: Senhor, devolve a alma desse menino. E interessante, né, eu li num livro, esse livro eu até trouxe ele aqui, sobre o Elias, do Charles Sindon. Ele fala o seguinte, que Elias não tinha um manual na mão de alguém que já tinha ressuscitado. Achei isso muito bonito. Esse livro aqui é muito bom, acerca da vida do Elias, e nesse texto ele coloca isso. Ele diz que o Elias não tinha um manual na mão. Como é que nós vamos fazer agora para essa criança voltar a viver? Então deixa eu ler aqui, vou ler onde é que Deus já trouxe alguém à vida. Elias não tinha nada disso. Que bonito, né? Lá no 2 Reis, capítulo 4, o Eliseu viveu a mesma situação com a filha da sunamita. O filho da sunamita morreu e o Eliseu, ele foi orar. Primeiro que essa mulher ser conhecedora bem desse texto e já levou o menino para o quarto do Eliseu. Colocou o menino na cama e foi atrás do Eliseu. O esposo nem sabia, perguntou: por que você vai atrás do profeta? Ela disse: eu tenho algo a conversar com ele. Mas não falou o quê? Quando chega no caminho, o Geazi, que trabalhava junto do Eliseu, o Eliseu diz: vai lá que a sunamita vem vindo ali. E pelo ar dela não tem coisa boa não. E ele pergunta: tudo bem? Ela diz: tudo bem.
seja, o filho está morto. Mas ela foi ao Eliseu e ela tem a mesma história. Lá no capítulo 4 do 2 Reis. Agora era sunamita, sabe, a cidade de Suneia, onde o Eliseu foi hospedado na casa dela. Quando ela via ele passando, ela falou para o esposo, esse é um santo homem de Deus. E ela hospedou ele quando ele passava lá. O que acontece? O filho também morreu. E ela, talvez por conhecer esse texto, é o que me vem na mente, é isso. E talvez ela conhecesse o texto do Elias. O que é que ela fez? Ela já levou, ela conhecesse a história, né, do Elias, que a Bíblia não tivesse ainda do jeito que a gente tem, tivesse lá os rolos, os livros. Mas o que é que ela fez? Ela já usou de mais esperteza. Ela levou o menino para o quarto do profeta Eliseu e o deitou na cama do profeta, que é o que o Elias fez. Mas o Elias não tinha um manual. Deixa eu ver aqui na página tal, como é que Deus ressuscita mortos. Não existia isso. Ninguém ainda havia ressuscitado. Sabe, os homens que já tinham morrido, morreram e acabou. Então, o Elias, ele olha para isso e ele diz, como é que vai fazer? Isso é que é bonito em Deus. Deus não tem um manual que ele esteja preso e a gente agora, vamos ver como é que faz isso daqui. Não, é por isso que a oração é poderosa. É por isso que você, mãe, não existe uma história que diga assim, faça assim e o seu filho vai tornar para casa, vai tornar para a igreja. Não, o seu filho ele pode estar vivendo a situação que for. A única coisa que pode mexer lá onde ele está é o poder da oração. Então, ore, mãe, ore pelo seu filho, ore pela sua família. Como nós falamos outro dia aqui, derrame lágrimas por essa família, por esse filho. Não o entregue nas mãos do diabo. Que o diabo ouça você clamando, você viver no seu momento, no seu quarto de oração. E o Elias, ele não tem esse manual, mas ele vai orar. E que coisa linda. Então, lembre disso, que lá no capítulo 4 de 2 Reis, a viúva já tinha a situação do Elias. Então, pode ter sido um parâmetro para ela. O Elias não tinha. Quando o Eliseu chega, ela diz, olha, o menino está lá em cima no seu quarto. Eu já coloquei lá. O Eliseu vai e deita lá sobre o menino. A Bíblia diz lá no texto do capítulo 4 de 2 Reis, que o menino espirrou 7 vezes. Olha que coisa linda. Entende mais? Ela já tinha aqui o parâmetro aqui desse acontecimento aqui. O Elias não. O Elias sabe o seguinte, que o Deus vivo é capaz de operar coisas extraordinárias. E ele tomou o menino da mão da mãe, é um problema que ele pegou dela, levou diante de Deus. Que coisa boa, quando eu e você tem alguém que nos ajuda diante dos nossos problemas. Como é ruim quando a gente só vive atacando os outros. A pessoa está enfiada no problema e a gente está tirando pedra. Mas como é bom quando a gente tem Elias na vida e pega os nossos problemas. Pega para quê? Para estar falando? Não. E vai no seu momento de oração e pega o nosso problema e leva lá diante do Deus Todo-Poderoso. Nesse dia, nessa noite de domingo, eu e você saiamos daqui certo. Olha, pegue o problema da sua família, pegue o problema do seu filho, pegue o problema da nossa nação que nós estamos vivendo agora. Sabe, o desemprego, essa pandemia, toda essa história louca que a gente está vivendo, que nós nunca vivemos e não sabemos como vai terminar. Mas o Deus Todo-Poderoso, Ele quer eu e você lá no local da oração, para que nós possamos falar com Ele sobre esses problemas. E agora sai o Elias, olha que coisa linda. Sai o Elias lá do local da oração. Desse jeito aqui, ó. Versículo 22, nós lemos dizendo, e o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. 23, e Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa, e o deu à sua mãe, e disse Elias, vês aí teu filho vivo. Eu peguei um problema da sua mão, mas eu estou devolvendo um problema solucionado, um problema resolvido. Que a igreja do Senhor Jesus Cristo, isso que nós estamos vivendo, possa ser o maior problema para o mundo, mas que para mim e para você, se a gente entrar lá no lugar da oração, nós vamos viver
esse momento, nós vamos sair de lá com o problema resolvido. Então você, mãe, nessa noite, lembre disso. Quando ele sai do lugar da oração, entra na casa, a viúva vem ao encontro e ele traz o problema resolvido. Está aqui o menino e o menino está vivo. E aquela mulher agora, ela narra isso daqui. Olha que coisa bonita. Terminando agora. Versículo de número 23 diz que ele trouxe o menino, entregou a mulher e disse, olha, vês aí, teu filho vive. E o 24 diz assim, então a mulher disse a Elias, nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é a verdade. Mas eu quero chamar a sua atenção para uma história aqui. Tem coisas que a gente só vai glorificar a Deus, infelizmente, nós seres humanos somos assim. A gente só glorifica a Deus nos grandes milagres. Na hora que ela está lá comendo, né, o pão, o bolo do azeite e da farinha que foi multiplicada através da chegada de Elias, do milagre que Deus fez através da vida dele, ela esqueceu. E ela agora vai afrontar o profeta com o problema dela, a morte do filho, como nós falamos. Agora o menino vem vivo. Olha o que a oração é capaz de fazer. O menino agora vem vivo e é entregue à sua mãe. Aí a mãe agora abre o riso, solta palavras graciosas e diz assim, agora eu vejo que você é um homem de Deus e a palavra de Deus na tua boca é a verdade. Que eu e você tomemos cuidado com isso. Tá? Olhe os pequenos acontecimentos de Deus na sua vida. Não espere apenas para glorificar a Deus, sabe? Naquela história que a gente olha e diz assim, nossa, isso é tremendo. Olhe no dia a dia, milagres, porções de milagres de Deus na minha e na sua vida. Glorifique a Deus por abrir os olhos a cada manhã. Glorifique a Deus, o mundo está de ponta cabeça. E eu e você estamos vivendo a bênção do Deus Todo-Poderoso. Eu e você glorifiquemos a Deus. Olhe para a sua família agora. Olhe para seu filho, mãe, pai. Olhe para o seu casamento. Olhe para dentro dessa casa. E que tenha uma palavra de glorificação ao nome do Senhor pelo milagre que eu e você nós estamos vivendo. Que a igreja do Senhor tenha sempre uma palavra. Como a gente canta, né, aquele cântico que eu falei outro dia aqui. E se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele é Deus também. Mas ele há de fazer em resposta à oração da igreja. Não se esqueça disso. Ele tem um milagre para o lugar da oração. Quem ora sempre tem esperança. Porque quem ora está falando, é o que disse Jesus. A oração do Pai Nosso que estás no céu. Ou seja, nós estamos perdendo a nossa batalha aqui na terra. O homem está em desespero, as nações estão em desespero, mas o céu está em paz, está tranquilo, o céu não está em crise, o céu não está com coronavírus. Pelo contrário, o céu tem resposta para mim e para a tua vida. Então que, como Elias, pegue o problema, pegue a situação e leve até o quarto da oração. Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça e que eu e você nós possamos verdadeiramente viver o milagre que é produzido nos joelhos, na oração. Tá? Porque os acontecimentos do dia a dia mostram que nós não estamos bem. A humanidade inteira não está bem, mas ainda há milagre no quarto da oração. No quarto da oração a gente chega com o problema e a gente pode até sair com ele de lá, mas a gente sai com esperança no coração. E o Deus que vê em secreto, como disse Jesus, Ele é poderoso para operar o milagre. Ore nessa noite pelos seus filhos. Ore nessa noite pela sua família. E eu quero lhe convidar a isso. Reúna aí agora, mãe, pegue aí esse filho no colo. Pode ser grande, pode estar homem feito já. Pegue aí seu filho agora, sua filha, e ore por ele. Pastor, é um problema, meu filho está nas drogas, meu filho tomou um rumo errado. Não entregue nas mãos do diabo, não diga que não dá certo. Pode não ser a morte física, é morte espiritual, vamos orar, vamos entrar, vamos pegar esse problema, levar diante do Deus Todo-Poderoso e que tenha resposta para mim e para você
na noite desse dia. Vamos orar então? Pegue aí na sua mão essa criança, pegue aí na sua mão essa família abençoada e vamos estar orando nesse momento. Deus bendito, Deus eterno, em nome do teu santo Filho Jesus, nós oramos agora, Senhor, agradecido por esse momento, Pai, onde a tua palavra, é a tua palavra. Elias chegou diante de uma situação, meu Deus, que ele ouviu o que não devia ouvir. Senhor, mas é muito fácil nós estarmos de fora e falar. Era uma mãe, Senhor, que agora estava diante de uma situação, quando ela tinha um pouco de azeite e um pouco de farinha, ela ainda tinha esperança que poderia acontecer qualquer história, já chover e a terra produzir novamente. Mas agora, Pai, estamos falando de morte. O filho tinha morrido e ela agora, Senhor, no seu desespero, fala o que não devia. Mas para nós, Pai, é muito fácil falar quando não estamos vivendo a situação. Meu Deus, e Elias, Senhor, que nos dá um show nessa passagem, meu Deus. Quantas vezes a gente ouve e já quer rebater, quantas vezes, Senhor, quantos problemas dentro dos lares, porque a gente não consegue fechar a boca, meu Pai, porque a gente tem que rebater, a gente tem, Senhor, que falar também. E na hora daqueles atritos e quantas brigas, quantas confusões que devia ser evitado e não é. E o Elias, ele aprendeu, Deus, que ter controle sobre a sua língua, ter controle sobre sua mente. E ele segurou, ele não falou nada para essa mulher. E ele pegou o problema da mão dela, Pai, Senhor, e levou até o seu quarto de oração. Meu Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, porque com certeza pessoas estão levando esse problema da pandemia, Senhor, do desemprego, do caos, Senhor, que a humanidade está vivendo. Todos os dias, com certeza, tem gente lá no quarto da oração. Deus, e nós oramos mais uma vez, Deus. Toma nas tuas mãos essa situação no Brasil e no mundo, Pai. Olha o desemprego, olha as fábricas. Senhor, olha, Senhor, o caos que o mundo está vivendo. Deus, em nome de Jesus, nós entramos agora nesse lugar da oração e trazemos diante de Ti, Senhor, essa situação, Pai. Foi o que Elias fez. Chegou no seu quarto com o filho, não falou nada. E daqui a pouco ele devolveu o filho vivo, Pai. Que coisa linda, Deus. Quando nós não falamos, nós demonstramos, Senhor, não apenas em falar. E quantas vezes nós falamos demais. Senhor, nos ajude a termos mais atitudes diante do Senhor do que tanto falatório, Deus. Ajude-nos, Senhor, a sermos pessoas que ajudem pessoas a resolver problema. Senhor, em nome de Jesus, toma essa mãe, esse pai, essa família. Senhor, toma essa igreja nas tuas mãos. Ajude-nos nesse momento, Pai. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Nos socorra na hora que os problemas, meu Pai, chegarem nas nossas vidas. Nos dê a graça, não de correr, Senhor, quando eles chegarem, mas que sejamos homens e mulheres que no dia a dia já estão orando. Desperta no nosso coração esse desejo pela oração, em nome de Jesus. Como disse o Senhor Jesus, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora, porque o teu Pai Celestial, ele vem em secreto. Deus, ajude-nos a viver os nossos secretos da oração, para a glória do teu nome. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê a graça de você ter esse secreto, ter esse momento de ir lá falar com Ele. Fica aqui nossa parabenização a todas as mães dessa igreja. Que Deus te abençoe. Nós não podemos fazer nada de comemoração esse ano. Tá certo? As professoras até queriam fazer, mas a gente achou por bem de não fazer, porque às vezes não chega até algumas, tá? Como foi feito agora na Páscoa, a comemoração com as crianças, e ficou muito defasado, né? Mas nós queremos agora deixar aqui esse momento de lembrete a você, tá? Que Jesus continue te abençoando, você mãe, você pai, essa família abençoada, essa igreja, o Brasil para Cristo aqui de Araras.
que Deus continue com as mãos estendidas sobre a tua vida, em nome de Jesus. E as mães que estão aqui juntamente conosco, nós temos aqui a irmã Érica, temos aqui a Judite, a minha esposa, que nos deu aí 2 filhos maravilhosos, Jaqueline e o Jonathan. E a irmã Érica, o irmão Sérgio aqui com a Thalita, já uma moçona aqui, toca aqui o nosso teclado. E está aqui uma mãe que mais 2 meses está aí com uma criança no colo, a Dani, que está aqui para ser mãe pela primeira vez. E está aqui conosco, está sempre no início operando aqui o nosso computador. A vocês, meus parabéns, que Deus continue abençoando. E ao Benjamin, que é esse menino aí abençoado aí que está chegando por esses dias aqui nessa igreja. Que Deus continue abençoando, Dani, sua vida e o final dessa gravidez. Ao Leonardo também fica aqui. Que Deus continue abençoando ele e toda a família, no nome de Jesus. Amém.